Olá, meus amigos e irmãos, é com muita alegria que estou aqui para meditarmos na palavra do Senhor. Amém? Todos os dias à noite eu tenho lido Atos dos Apóstolos, nós começamos lá em João, acabamos o livro de João, agora estamos em Atos dos Apóstolos. Então, todas as noites estarei lendo e fazendo comentários sobre o livro de Atos. Estejam lá acompanhando, não é uma pregação, é apenas uma leitura com comentários. No entanto, como eu sempre medito na palavra pela manhã, eu oro pela manhã. Hoje Deus colocou no meu coração o desejo de começar a compartilhar algo especial que o Espírito Santo tocou na minha vida com a palavra de Deus, para que vocês aprendam junto comigo. E lendo aqui 1 Samuel, no capítulo 15, eu vi algo muito interessante que eu queria compartilhar. O que aconteceu? O rei Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele foi ungido pelo profeta Samuel. Mas o rei Saul ele cometeu várias falhas. E uma dessas falhas que foi muito grave, eu vou compartilhar aqui com vocês. O que acontece? Ele deveria ter destruído completamente o povo amalequita. O rei chamava Agag. E a instrução era clara: não deixe nada, nada. Não tome posse de nada, nem um boi, nem uma ovelha, nem uma barra de ouro, nada, nada, nada. Ok? Mas Saul desobedeceu. E eu vou ler rapidamente o que aconteceu. Olha só a resposta de Saul para Samuel, que era o profeta. Mas eu obedeci o Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus, para destruição, a fim de o sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. O que significa isso? Não era para ter pego nada. Não era para ter poupado o rei amalequita. Mas Saul desobedeceu. Pior, ele achou que ele estava ajudando Deus, trazendo despojos. Então o que aconteceu? Olha o que o profeta Samuel disse. Acaso tem o Senhor, Deus, tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. E aí Samuel completou: assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Essa passagem é muito profunda. Nós podemos aqui fazer uma pregação de horas sobre isto que aconteceu com Saul, que acabou fazendo com que, no final das contas, e outras falhas mais, ele perdesse completamente o controle do reino dele, do reinado dele. Mas eu quero aqui ir um pouquinho mais em detalhes. Olha caso. Primeiro, acaso tem o Senhor mais prazer em holocausto e sacrifício do que obedecer a sua palavra? Não adianta, meus irmãos, você ajoelhar e subir uma escadaria de 100 metros e tirar sangue do seu joelho. Não adianta você vender tudo que você tem e distribuir. Não adianta qualquer tipo de sacrifício se você não obedece à palavra de Deus. O que significa obedecer à palavra de Deus? Obedecer a Deus é fazer aquilo que está de acordo com os propósitos de Deus para a sua vida. Nós temos um coração que tem muitos desejos, desejos legítimos, desejos de prosperar, de casar, de ter filhos, de ser bem-sucedido na carreira, de ter um ministério, ajudar as pessoas, tudo isso é legítimo.
Mas antes da gente fazer qualquer sacrifício, qualquer esforço próprio, com a nossa inteligência, com o nosso raciocínio, com os nossos recursos financeiros, com o nosso tempo, nós temos que entender qual é o propósito do Senhor Deus para as nossas vidas. Como nós podemos obedecer a palavra de Deus? Eu não consigo obedecer a algo que eu não conheça. Então, primeiro, eu tenho que conhecer a palavra de Deus. E como a palavra de Deus ela foi inspirada pelo Espírito Santo, que é o próprio Deus, que conhece nossa vida antes de nós existirmos e conhece todo o nosso futuro, porque Deus não é limitado no tempo nem no espaço. Deus é onipotente, é onipresente e onisciente. Então nós temos que confiar que, quando nós lemos a palavra dele, a Bíblia, o próprio Espírito Santo que inspirou as pessoas que escreveram essa palavra, ele estará conosco. Ele estará falando profundamente ao nosso coração, de forma específica. Cada pessoa que lê um versículo ou uma passagem da Bíblia, ela vai ter uma interpretação muito diferente da outras vezes. Por quê? Porque aquele momento da vida dela, com aquela maturidade que ela tem, com as falhas que ela cometeu, os pecados que existem no coração dela, o Espírito Santo vai revelar para ela uma verdade. E essa verdade é absoluta porque ela é de Deus, mas ela é relativa a cada pessoa. O que significa isso? Por exemplo, não matarás. Para todos nós, a verdade é absoluta, nós não podemos matar, certo? No entanto, para uma pessoa, ela não pode não matar uma pessoa fisicamente, mas na realidade da vida dela, ela está sendo tão arrogante que ela está matando, às vezes, um funcionário com agressividade. Às vezes a outra pessoa ela não é arrogante, mas ela tem, por exemplo, a esposa que tem um projeto, que tem um sonho, e ela fica desanimando a esposa. Olha, isso não vai dar certo, não faz isso que não vai dar certo. Ele está matando um sonho da esposa. E tem também aqueles que matam o corpo físico, certo? Um bandido, um assassino. Então o que acontece? A verdade de Deus ela é absoluta para todos nós, mas para cada um individualmente, dependendo da fase da nossa vida, das nossas experiências, do que nós vivemos, da nossa maturidade, o Espírito Santo fala de forma específica. Por exemplo, quando eu li a Bíblia com 14, 13 anos de idade, eu li as mesmas passagens. Quando eu leio hoje, o entendimento que eu tenho, baseado na experiência de vida que eu tenho, me faz entender muito além. Então, é importante que nós estejamos lendo a palavra de Deus constantemente, ano a ano, mês a mês, dia a dia, para que o Espírito Santo toque e fale ao nosso coração aquilo que nós precisamos entender naquele momento da nossa vida. E aonde eu quero chegar aqui? A palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E nós precisamos entendê-la, meditar nessa palavra. E então nós poderemos obedecer a Deus naquilo que o Espírito Santo colocar como propósito para a sua vida naquele momento que você está vivendo. Amém? Vamos continuar aqui. A obediência é melhor do que sacrifícios e a submissão, no caso a submissão a Deus, é melhor do que gordura de carneiros. O que significa isso? A gordura de carneiros era a parte mais nobre do sacrifício que o sacerdote judeu oferecia a Deus. Quando queimava-se aquele cheiro de gordura e aquilo era agradável, entendeu? Então aquilo era a parte mais nobre. Então o que ele está querendo dizer aqui? Novamente, é melhor a obediência do que qualquer tipo de sacrifício que você faça, mesmo que seja o sacrifício mais nobre que você possa oferecer para Deus. Ok? Vamos continuar lá. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Nós sabemos que Satanás, ele foi rebelde contra Deus. Satanás era um anjo maravilhoso. Ele estava lá junto com Deus. E ele tinha autoridade sobre milhões de anjos. Mas Satanás, ele, como nós seres humanos, os anjos têm livre-arbítrio. E Satanás escolheu desobedecer a Deus. Pior, ele se rebelou contra Deus.
Nós temos perdão, mas os anjos não têm. Nós temos perdão porque Jesus Cristo morreu por nós, como homem. Mas os anjos viram a glória de Deus frente a frente. E eles tiveram, mesmo vendo Deus, a escolha deles de desobedecer a Deus, de se rebelarem contra Deus. Por isso eles são indesculpáveis. Nós, seres humanos, como nós não vimos Deus face a face, mas nós vivemos no pecado, porque a carne nossa, ela milita contra o nosso espírito. Então o que acontece? Jesus Cristo se fez homem e morreu por nós, seres humanos. Mas os anjos não têm essa segunda oportunidade. E o que acontece aqui? Satanás, ele quis ser igual a Deus. Ele se rebelou contra Deus. E então a palavra de Deus nos ensina que a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. A feitiçaria é aquela magia que faz algo pretendendo prejudicar uma outra pessoa. Ou tirar algum benefício para a pessoa que está fazendo a feitiçaria. Então o que nós temos que tomar cuidado aqui? Não podemos ser rebeldes contra Deus, contra aquilo que o Espírito Santo fala ao nosso coração através da palavra dele. Porque nosso coração muitas vezes é enganoso. E continuando diz assim, a arrogância é como o mal da idolatria. Olha só, eu fui gerente muitos anos da minha vida. E eu confesso para vocês, muitas vezes eu fui arrogante. Não fui arrogante conscientemente, mas eu sei que muitas vezes, em algumas situações de estresse extremo, de várias situações chegando para mim de uma vez, 4, 5 pessoas querendo que eu resolvesse problemas urgentes, eu sei que às vezes eu fui arrogante, principalmente quando uma pessoa cometeu algum erro, quando a pessoa fez alguma besteira, daquelas bem absurdas, então às vezes a gente está com a gota d'água, a gente acaba se tornando arrogante. Isso foi um pecado na minha vida e todos nós estamos sujeitos a esse tipo de pecado. Mas a Bíblia nos ensina que a arrogância é como o pecado da idolatria. Por quê? Nós entendemos na palavra de Deus que nós temos que amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos. Quando nós somos arrogantes com uma pessoa, nós estamos amando a nós e não ao próximo. Quando nós somos arrogantes com uma pessoa, nós estamos invalidando na nossa conduta aquilo que Jesus fez. Jesus ele morreu na cruz por todos nós que somos pecadores, conhecendo o nosso pecado antes de nós existirmos. Que direito eu tenho, sendo uma pessoa beneficiada por esse perdão do nosso Deus, de Jesus Cristo, que direito eu tenho de ser arrogante, de maltratar uma pessoa porque ela cometeu um erro? Nós temos que falar com autoridade, nós temos que ensinar, mas nós não podemos ser arrogantes. Então isso é o tipo de idolatria do ego. Quando eu sou arrogante, eu estou idolatrando o meu ego, me achando superior a outra pessoa. Por isso que é como idolatria. Isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, sobre essa situação que Saul, o rei, primeiro rei de Israel, viveu, perdeu o reinado dele. E Deus colocou no meu coração para compartilhar nessa manhã com vocês. Amém? Espero que nós tenhamos aprendido juntos sobre essa palavra. Por favor, faça comentários, coloque aquilo que vocês entendem, coloque aquilo que o Espírito Santo coloca no coração de vocês sobre essa passagem bíblica. Leiam Samuel 15, vocês podem começar a ler o capítulo 15, até o final do capítulo 15, e façam comentários, vamos aprender juntos sobre a palavra de Deus. Deus abençoe sua vida, e que a partir de hoje a gente possa se ver também mais vezes, além das leituras e comentários que eu estarei fazendo geralmente à noite. Muito obrigado por sua atenção. Deus abençoe nosso dia. Tchau, tchau.